capítulo, unidade 3, né? Unidade 3, um espaço especial. Nesse espaço especial, nós estaremos falando sobre o tabernáculo. O tabernáculo, que é chamado também de casa de Deus. Essa unidade propõe estudar dois grandes temas do Pentateuco: o tabernáculo e também o sacerdote, o sacerdócio. Tem a sua importância na vida dos israelitas, e o sacerdote também, como na vida e os requisitos do sacerdote no Antigo Testamento, e o simbolismo ao que se refere ao ministério e ao serviço sacerdotal no Antigo Testamento. Ele tem os seus valores simbólicos, né? Nós vamos estar estudando isso nessa unidade 3. Aí no capítulo 1 tem a casa de Deus, né? Capítulo 1, a casa de Deus. Aí diz assim, um lugar pensado por Deus não só para servi-lo, mas também como um lugar para promover a comunhão entre os israelitas. Foi o primeiro centro de adoração dos hebreus. O tabernáculo não servia tão somente para adoração, mas também servia de um lugar para que os israelitas provessem ali uma comunhão, né? Na realidade, a casa de Deus também não é um lugar somente para nós adorarmos, né? A casa de Deus, o templo, também serve de um lugar a qual nós devemos estar entrando em comunhão com os irmãos, né? A igreja, a eclésia. Entanto, o salmista diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso mesmo. Então, a casa de Deus é o corpo místico de Cristo. Deve andar unido, né? O corpo deve andar unido. Daí tem aqui 1.1, a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo. O projeto foi dado por Deus ao seu servo Moisés, e nesse projeto havia medidas e detalhamentos específicos, como as repartições que deveriam haver e o tipo de material que deveria ser utilizado. Houve um pedido para trazer ofertas voluntárias. Isso está em Êxodo capítulo 25, verso 2, né? E foi aceito todo tipo de oferta a qual o povo estava trazendo. E o povo de bom grado ofertou. E teve que pedir para que o povo parasse de trazer a oferta, né? Pois foi uma bênção tal, né? Isso está em Êxodo 36, versículos 6 ao 7. Muito diferente do que estamos acostumados nos dias de hoje, né? Foram feitos ali o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. E os utensílios sagrados para o altar, para a pia, para o altar do incensário, para a mesa dos pães, castiçaus e a arca. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ofertas voluntárias. Voluntariamente. Que tipo de oferta? Prata, ouro, cobre, tecido, púrpura, carmesim, branco, pelos de cabra, pelos de carneiro, pele de texugo, madeira, cetim, azeite para especiaria, pedras sardônicas de engaste. Ou seja, houve um pedido para que trouxessem oferta para a feitura do tabernáculo. E o interessante aqui, como nós havíamos comentado, e eu creio que nós iremos conseguir dar esses 4 capítulos hoje, que a ordem e o pedido de Deus era voluntário, de coração aberto. É o que Paulo fala em Coríntios 9,16, né? Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Com tristeza?
Não. Deus aceita oferta com tristeza? Deus aceita oferta sobre um regime pesado? Não. A oferta deveria ser com alegria, voluntariamente, né? Aí, no entanto, a oferta foi tão voluntária que houve um pedido específico para que separassem de dar. Aí diz aqui no verso 6 e 7 do capítulo 36 do Êxodo: nenhum homem, nenhuma mulher faça obra alguma para oferta alçada ao santuário. Assim, pois, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de se fazer-se, e ainda sobejava. Eu havia comentado aqui no núcleo, na aula presencial, e nessa oportunidade aos irmãos, quando o povo está alegre com a presença de Deus, quando o povo está alegre com a obra, quando o povo está satisfeito com aquilo que está sendo realizado, não precisa ninguém subjugar, não é mesmo? Não precisa ninguém ficar cobrando, não precisa ninguém ficar exigindo. Não. Quando o Deus está na obra e a obra é de Deus, as coisas fluem voluntariamente. Em todos os aspectos, tanto nos dízimos, nas ofertas, quanto na obra do ministério. Porque Deus está operando. Eu até falei aos irmãos aqui de uma obra que foi feita assim quando eu era novo convertido, de uma balagem, que foi, na época nós fomos bater a laje, e foi tão tremendo que uma laje que era para se bater o dia inteiro, em meio-dia bateu. E envolveu tanto o povo de Deus naquela laje, que até eu com 12 pinos no braço, recém-operado, ajudei. As irmãs do ciclo de oração, a mocidade, se envolveu tanto nessa obra, que as irmãs vinham, né, trazendo bolo, trazendo café, trazendo pão com mortadela. Até uma pessoa aqui que agora serve ao Senhor, naquela igreja, e na época ele não era nem crente, pelo contrário, ele era espírita na época, ele foi e ajudou na obra. E hoje ele congrega lá, né? O irmão Calistro. Então quer dizer o quê? Quando a obra é de Deus e a presença de Deus está presente na casa, todos se envolvem voluntariamente. E há um coração aberto, né? Para a realização daquela obra, né? Daí diz mais aqui: a construção do tabernáculo difere muito daquilo que estamos acostumados a ver nos espaços religiosos nos dias de hoje. Diz mais aqui: o tabernáculo não possuía nada de alvenaria, tudo era montável e desmontável para facilitar o transporte. Ou seja, quando a arca era desmontada, o povo levava. A arca estava presente no meio do povo. No entanto, tem até as fotos aí, né? Tem essa foto e essa, né? A arca, o tabernáculo, a casa de Deus, era coberto, né? Como se fosse lonas, né? Como se fosse lonas. Ou seja, aonde a arca ia, o povo ia. Deus estava se movendo, né? A arca, ela se movia. É como se o próprio Deus se movia no meio do povo. A instituição de uma casa no lugar fixo foi de Davi. Mas na realidade descentralizou um pouco, né? Porque o tabernáculo ficava no meio do povo, o povo ficava em volta do tabernáculo. Ou seja,
Inclusive tem até uma foto aí, né? O povo em volta no meio do tabernáculo. A intenção de Deus, o que era? Era que Deus estivesse no meio do povo, né? Daí diz mais assim, ó: as pessoas não podiam chegar-se ao altar do sacrifício sem o acompanhamento do sacerdote. Ou seja, no lugar do sacrifício, que é o altar, que é a primeira parte, né, que na realidade tem até essa imagem aí, né? Essa primeira parte não era qualquer um que poderia entrar no altar do sacrifício. Até o altar do sacrifício, somente as pessoas acompanhadas pelo sacerdote que poderiam entrar, que é denominada átrio, né? Diz aqui, ó, a primeira parte denominada átrio ou pátio, parte maior do espaço sagrado, era destinada às pessoas legais. Nessa havia um grande altar chamado altar do holocausto e a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam para os rituais litúrgicos. Ou seja, ninguém poderia, não é qualquer pessoa que poderia ir adentrando assim, chegando ao altar. Não. As pessoas só poderiam chegar ao altar acompanhado pelo sacerdote, ou por um sacerdote. Entendeu? Isso aqui é Antigo Testamento. Capítulo 2 nós vamos falar sobre o simbolismo, né? Há um símbolo de tudo isso, né? Capítulo 2. Então ninguém poderia chegar ao altar do sacrifício. Ninguém poderia entrar, né? E eu até falei sobre isso, que a casa de Deus era tão importante nessa época. Eu até fiz um grifo aqui, você pode ver aí, que o salmista diz assim, ó: para mim melhor é estar um dia na porta da casa do meu Deus do que 1000 anos longe dos teus tabernáculos. Ou seja, para ele era melhor estar um dia aqui, ó. Aqui, ó, na porta da tenda, na porta do átrio. Para você ver como que é. Um dia é melhor que 1000. Entendeu? Ele não está falando de que melhor para ele é estar dentro, no lugar santo, ou no lugar santo dos santos. Não. Ele falou assim, ó: melhor para mim é estar um dia na porta. Entendeu? Na porta. Daí tem a segunda parte do tabernáculo, que é chamado lugar santo. Parte intermediária destinada aos sacerdotes para realizar as ofertas diárias. Nessa área havia o altar do incenso, à direita, a mesa da propiciação à esquerda, e um grande candelabro de 7 lâmpadas, 3 à direita, 3 à esquerda e uma central, né? Diz aqui, no lugar santo, somente o sacerdote poderia entrar, e no altar do incenso, de manhã à tarde, para oferecer incenso. De manhã e à tarde, o sacerdote entrava nesse lugar santo para oferecer incenso. Aí sim, só o sacerdote podia entrar. Só o sacerdote. Aí tem a terceira parte. A terceira parte é chamada, é um espaço privativo ao sumo sacerdote. Era utilizado uma vez por ano para mediar ao povo no sentido coletivo, para fazer a expiação nacional. Nessa parte havia um objeto móvel, né, formado da arca e o propiciatório. Esse espaço era diferente porque compõe todo o sagrado, chamado de tenda do Senhor ou casa de Deus. Ou seja, nesse lugar, no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar
uma vez por ano. Ou seja, somente uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar, além do véu. E ali estava a arca, que simboliza a presença de Deus. É interessante que diz assim, ó: era no altar do holocausto onde se oferecia a maior parte das ofertas recomendadas às pessoas, Levítico 1:6. Esse altar era de acesso público israelita, isso é, todo adorador da comunidade judaica poderia chegar-se a ele através da mediação da arca, da mediação do sacerdote. Sabe o que eu acho interessante que diz aqui Levítico 6, 12 e 13? Diz assim, ó: o fogo, pois, arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Ou seja, nesse altar do holocausto deveria ter fogo continuamente. Fogo contínuo, o altar deveria permanecer aceso, né? Ou seja, as pessoas sempre estavam ali para oferecer sacrifício, né? Aí tinha a pia, né? Tinha a pia, onde vocês viram aí, né? Vocês viram nesse quadro aí, né? A pia, o altar, o candelabro, né? Pia, o altar, o candelabro. Daí ele diz aqui, né, que a pia servia para o sacerdote lavar as mãos e os pés, né, antes de oferecer qualquer oferta. O altar era para oferecer sacrifício, a mesa dos pães da expropriação simbolizando as 12 tribos, 12 pães, o candelabro, que é o castiçal, né, com 7 braços para iluminar toda a tenda, todo o tabernáculo, de iluminação, né, representando a luz de Deus entre as nações. O azeite era o combustível, e dentro do Santo dos Santos tinha a arca da aliança. Esses são os utensílios que ali estavam. Aí tem a finalidade do tabernáculo. A finalidade do tabernáculo. O tabernáculo representava um propósito especial de Deus, de fazer notória a sua presença e de despertar o seu povo para um relacionamento na qual houvesse uma íntima comunhão entre o povo e o seu Deus. Aí diz aqui, o tabernáculo era um centralizador do povo de Israel, à medida em que eles servia de referência norteadora. Daí diz aqui, ó, ficando todas as tribos ao redor. Em outras palavras, Deus estava em uma posição central e queria a atenção que todo o povo voltasse para ele, pois dele sairia a orientação, a proteção, a provisão para todo Israel, para solucionar qualquer tipo de problema e uma reeducação. Ou seja, Deus queria o tabernáculo no meio. Eu acho que, eu não me lembro se eu postei lá no grupo uma foto da tenda. Eu não me lembro se eu postei, mas se eu não postei, essa parte escura aqui, ó, que tá aí, era onde, eu vou postar lá para vocês verem, se eu não tiver postado.
todo o povo ficava em volta. Então, na realidade, Deus está no centro. João viu o quê? Jesus no meio dos 7 castiçais. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Era dia de sábado e Jesus estava curando, orando, e de repente apareceu uma mulher encurvada. Jesus chamou aquela mulher para o meio, né? Ou seja, Deus, ele tem que estar no centro das nossas vidas. Deus tem que estar no meio. Que nem diz aqui, o propósito de Deus não era tão somente a presença dele. Sim, a presença dele era importante, sim. Mas Deus também queria que o seu povo estivesse em perfeita comunhão. Então, ele estando no meio, vinha pessoas de todos os lados, né? Porque Deus está no meio, né? E as pessoas se encontravam ali para prestar um culto de adoração. Deus tem que estar no meio em todos os aspectos. Eu acho que vocês se lembram quando nós estudamos Cristologia, Cristo em nós, Cristo centro, né? Então Cristo tem que estar no centro da nossa vida, Cristo tem que estar no centro de tudo. E principalmente, Cristo tem que estar no centro da própria igreja. O tabernáculo centralizava no meio os povos. Deus estava querendo que o seu povo ficasse centralizado nele, somente nele, e não numa panteão de deuses, como tinha no Egito e nas nações vizinhas. Yahvé queria promover a comunhão também dos seus servos, a que o povo aprendesse a valorizar a vida social. Além de Deus mostrar que Deus estava no meio, Deus queria promover a koinonia, o amor fraternal entre os irmãos. Porque o povo tem que viver em comunidade, né? Em comunhão, né? Então, centralizando-se ali, o que Deus queria mostrar? Deus queria que o seu povo ficasse centralizado e numa perfeita comunhão. No entanto, diz aqui, o tabernáculo também tinha a função de alavancar o desenvolvimento social e a vida de comunhão entre as pessoas da comunidade israelita. Isso ocorria com as realizações de reuniões anuais. 3 vezes todos os varões apresentavam-se diante do Senhor. O centro de adoração dos hebreus era o local que assoleava a celebração, porque os israelitas, ao serem convocados para irem ao tabernáculo, pelo menos em 3 ocasiões especiais: a festa da Páscoa, das primícias e na celebração das colheitas. O tabernáculo foi uma bênção para Israel, porque o movimento espiritual aconteceu de forma de uma geração de piedosos ingressou às fileiras daqueles que amavam a sua casa, a sua palavra, como disse o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está ardente e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Salmo 84, do 1 ao 2. Aí diz assim também no Salmo 27, verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no templo. Ou seja, a casa de Deus, o lugar em que Deus estava. O tabernáculo havia a manifestação de Deus. No Antigo Testamento havia uma presença magnífica, transcendente do Deus Todo-Poderoso. E a manifestação do Deus e das coisas sagradas ali estavam no tabernáculo. Deus estava no meio do seu povo e ali Deus operava. E a manifestação de Deus era grande, tão poderosa, que o salmista diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, para que possa morar
O desejo dele era morar. Por isso que quando alguém convidava ele para ir à casa do Senhor, que ele disse, Salmo 122. Quando me disseram, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entendeu? Havia uma alegria muito grande de estar na casa do Senhor. Aí acabou-se o capítulo 1.